Diga aquilo que o Senhor confiou a ela. Em nome de Jesus. Vamos virar assim. Isso, assim todo mundo se vê e todo mundo está por dentro. Separou a espada, né? O espaço é um pouquinho limitado, aqui o espaço é um pouquinho pequeno, então a gente vai se adaptando. Consegue pôr pra lá? Hã? Consegue pôr um pouquinho pra lá? Não pega. Consegue o quê? Pôr mais pra lá um pouquinho? Ah, mais pra cá? Consigo? Não, isso vai. Aí, eu acho que dá pra ver melhor, né? Eu tô aqui, eu tô do lado, tô escondido aqui, então um oi pra vocês, eu fico do ladinho. Bom, amém. Vai lá, sem medo de ser feliz. Glória a Deus, né? Eu amo muito a simplicidade da mesa, né? E eu acredito muito no poder que a mesa tem de curar, né? Através daquilo que o Espírito Santo ministra na mesa. Eu acredito que o princípio da igreja é a mesa, mais do que grandes templos, mais do que qualquer outra coisa. E eu acredito muito naquilo que o Espírito Santo pode liberar nesse lugar. Né? Às vezes nós nos prendemos a tantas coisas, nos prendemos a um formato, nos prendemos a uma liturgia, nos prendemos a grandes lugares. E na verdade o que eu acredito muito é que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, eu acredito que mais o Senhor vai nos chamar para voltar para esse lugar de mesa, para esse lugar onde tudo começou, né? Que são através das famílias, né? Tudo aquilo que o Senhor fez através da sua palavra, nós vamos ver muitos registros na palavra de Deus, que ele começou através de famílias que estavam dispostas, né? A cumprir o ID, a cumprir aquilo que o Senhor entregou na mão dessas pessoas. Então eu acredito muito nessa simplicidade e em tudo aquilo que o Senhor tem para poder ministrar nos nossos corações ao redor da mesa. Não é que eu não acredite na igreja de templos, que eu não acredite nos púlpitos, não é isso. Porque nós acreditamos que existem muitos lugares saudáveis ainda para se congregar, para estar, para pastores saudáveis, pessoas que vão comunicar a palavra de Deus na simplicidade, naquilo que Jesus é, na verdade do Senhor. Mas eu acredito também que vai existir um momento onde talvez muito daquilo que nós estamos vendo hoje como igrejas, como templos, nós vamos ver isso se desfazer. E nós vamos ver cada dia mais o Senhor nos chamando para o lugar da mesa, né? O Murilo usa um exemplo, e isso é muito verdadeiro, que quando nós sentamos na mesa, nós ficamos todos da mesma altura, né? Não existe ali o maior ou o menor, não existe aquele que é mais visto, não existe aquele que está com o microfone na mão, não existe aquele que está lá no púlpito somente falando para a igreja, mas quando nós estamos ali sentados ao redor da mesa, nós estamos ali do mesmo tamanho e um ministrando sobre a vida do outro, né? Um derramando do seu testemunho, das suas experiências com Deus sobre a vida dos outros. E eu acredito que um cara na palavra de Deus que nos fala muito sobre isso, que nos ensina muito sobre essa simplicidade, né? Sobre essa verdade e sobre esse, se preciso for, morrer pelo evangelho, é Paulo, né? Ele é um dos caras na Bíblia que mais, assim, claro, tem muitos grandes homens, grandes mulheres de Deus na palavra de Deus, mas eu acredito que Paulo, através do posicionamento que ele teve, de uma chamada de Deus sobre a vida dele, uma única chamada sobre a vida dele, uma única chamada, isso é lindo, irmãos, isso é lindo, porque hoje nós vivemos dentro de um tempo onde a frieza espiritual, ela é tão grande no nosso meio. E por que eu falo no nosso meio? Porque isso não está ligado ao mundo. Aquele que está no mundo vive na ignorância, ele não conhece a palavra de Deus. Mas eu digo que existe uma frieza espiritual no meio do próprio povo de Deus, ao ponto de muitas vezes o Senhor precisar nos chamar muitas vezes, para que nós possamos ser despertados. Agora, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vamos ver que num encontro com o Senhor, apenas um encontro, aonde Paulo apenas escuta a voz do Senhor, ele consegue identificar a voz do Senhor. E ali ele passa a se posicionar de uma maneira extraordinária, do qual é um exemplo para nós até os dias de hoje, né?
Então hoje nós vemos muitas pessoas, né, dando desculpas, mas não vemos pessoas se posicionando verdadeiramente e dizer assim: Jesus, eu estou disposto, eu estou disposta a fazer aquilo que for preciso para poder caminhar contigo até que o Senhor venha. Né, nós vemos hoje pessoas dentro da própria igreja que não se converteram verdadeiramente ao Evangelho. São pessoas que se convenceram da palavra de Deus, se convenceram, mas não se converteram verdadeiramente, não converteram o seu coração verdadeiramente, ao ponto de decidir realmente que quer seguir a Cristo, que quer realmente seguir o caminho dele, né, correr a carreira que foi proposta a essa pessoa, como a palavra de Deus também nos fala. E quando nós vamos lá pro capítulo 27 do livro de Atos, do verso 1, nós vamos discorrer o capítulo 27 e o capítulo 28, né? Porque assim, não tem como nós falarmos do amor de Jesus sem ler da palavra dele, né? Isso é uma coisa que eu tenho buscado no Senhor também, para que o Senhor nos ensine a ser cada dia mais bíblicos diante da presença dele, né? Porque assim, trazer uma mensagem, ler apenas um versículo isolado, montar uma palavra em cima daquilo, o que eu percebo assim hoje é que nós vivemos dentro de uma geração muito superficial, né? Nós vivemos aí na geração dos coaching, na geração daqueles que pregam muito de si mesmo, mas não pregam do Senhor, né? E para que nós possamos pregar a palavra de Deus verdadeiramente, nós precisamos abrir as Escrituras, nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus nos descreve e ler da palavra de Deus, né? Eu acredito muito que um culto bíblico verdadeiramente é aquele culto que você abre a palavra de Deus e você lê a palavra de Deus, né? E hoje nós vemos pouco isso também em meio aos lugares, né? Nós vemos ali pessoas que trazem mensagens de versículos isolados, mas pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus. E eu não consigo, assim, acreditar que nós vamos conseguir conhecer o coração de Deus sem conhecer verdadeiramente a palavra dele, sem nos aprofundar na palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus, né? Então nós precisamos realmente nos dedicar em conhecer a palavra de Deus e prosseguir e conhecer, porque a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, é o que vai revelar para nós tudo aquilo que está no coração do Senhor, né? E é um conjunto de coisas, junto com a oração, junto com o jejum, né? Isso caminha junto, para que isso reflita no nosso culto que nós vamos prestar ao Senhor, né? E ali nós vamos fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é prestar o nosso culto racional. Eu vou saber como eu devo cultuar ao Senhor. Vou saber que prestar o culto a Deus não é um movimento, não é um encontro com pessoas, não é uma música tocada, não. É o culto racional. É eu saber que eu estou aqui como um representante de Cristo sobre essa terra, como um embaixador do reino de Deus sobre essa terra. E através disso eu vou prestar o meu culto a Deus, colocando Ele como o foco do meu culto. É só Ele, nada mais além do que isso. Amém? E a palavra de Deus fala assim... quando Paulo, isso, né, já no finalzinho ali do livro de Atos, quando Paulo ele é enviado para a Itália, né, nós vamos ver ali que basicamente Paulo ele é enviado ali como um prisioneiro, só que nós vamos ver que tudo aquilo que acontece no decorrer dessa viagem, né, de Paulo, embora ele está indo ali, né, para poder estar diante a um tribunal, digamos assim, nós podemos colocar, nós vamos ver que Paulo transforma literalmente, através da direção do Senhor, essa viagem numa viagem missionária. E eu acho tão lindo isso, quando nós nos deparamos com pessoas que tudo aquilo que ela vai fazer, no final das contas, termina em glorificar o nome de Deus. Tudo aquilo que ela vai fazer, no final das contas, termina em cumprir uma missão, né? Então, às vezes, você vai ali para algo aleatório, para um convite de algo ali, simplesmente para você jantar, ou para você almoçar, ou para você ter um tempo com alguém. E no final, você é uma pessoa que você tem a tua vida tão voltada para as coisas de Deus, que tudo que você vai fazer termina em Jesus. E eu acredito que isso é uma vida realmente dedicada ao Senhor. Isso é uma vida como Paulo nos fala. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo passa a viver em nós, irmãos, realmente é difícil você conseguir fazer qualquer coisa sem que isso termine em Deus. É muito difícil você conseguir sentar na mesa de qualquer pessoa e não falar do amor de Jesus. Sabe, você visitar pessoas e isso não terminar em você pregando da palavra de Deus. Eu acredito que é por isso que a Bíblia fala que nós temos, sabe, que pregar em tempo e fora de tempo. E que nós temos que realmente orar sem cessar. Porque é uma conexão com o Senhor 24 horas por dia.
É uma conexão que você não se desliga dele em hora nenhuma. Mesmo nos teus momentos de descanso, nos teus momentos de lazer, mas você está ali glorificando o nome do Senhor e, né, dando graças a Ele, dizendo, Senhor, se eu estou aqui nesse momento de descanso, né, onde eu posso relaxar, mas eu posso fazer isso porque o seu amor me permite ver isso. Então eu acredito, irmãos, que a nossa vida, ela é uma vida muito curta mesmo. A vida, ela passa depressa. Então, se tem uma coisa que eu decidi sobre a minha vida há alguns anos, é viver a minha vida com um propósito até que ele venha ou até que ele me recolha. E para que eu possa viver e cumprir esse propósito, eu vou precisar realmente ter uma vida onde tudo vai se resumir e vai se falar do amor de Jesus. Eu acredito que uma vida com propósito, uma vida bem vivida, é esse tipo de vida, sabe? É uma vida que carrega, que entende o chamado, que entende o propósito. E isso não tem nada a ver com o ministério. Isso tem a ver com quem nós somos diante de Deus. É quem eu sou 24 horas por dia. É o meu testemunho quando ninguém está olhando. É o meu testemunho por onde eu coloco os meus pés. Porque Paulo foi esse cara. Ele foi o mesmo. Exatamente. Então, mesmo quando Paulo precisava fazer, né, as suas próprias defesas ali, diante da acusação das pessoas, nós vamos ver ali que Paulo, ele não tentava convencer as pessoas de que ele era inocente. Mas Paulo pregava ali do quê? Que tudo aquilo que, claro, que ele estava vivendo era por amor ao Evangelho de Cristo. Né? Tudo aquilo que Paulo fazia terminava em Jesus. Era simplesmente para poder pregar do amor de Jesus. E ele literalmente, né, morreu ali sozinho por amor ao Senhor. Né? Então nós vamos ver ali que desde o momento que Paulo tem esse encontro verdadeiro com Jesus, ele é um cara tão decidido que ele vai até o fim. Pregando no amor de Jesus, ele vai até o fim, dentro da missão que o Senhor confiou nas mãos dele. E nós vamos ver ali Paulo a todo momento com uma postura realmente de um grande homem de Deus. Né, que nos deixa aqui ensinamentos por herança até os dias de hoje. Né? Uhum. E a palavra de Deus fala assim, lá no capítulo 27, no verso 1, eu vou ler alguns versículos dentro desse capítulo, e aqui eu quero ir fazendo umas pausas no meio dessa leitura, para que nós possamos tirar algumas lições, né, para as nossas vidas, comparando aquilo que Paulo viveu sobre a vida dele. Porque às vezes nós olhamos para esses homens de Deus e nós falamos assim, Senhor, cadê esses homens e mulheres de Deus? Né? Porque nós olhamos para Paulo e olhamos para tantos outros caras na palavra de Deus, que viveram grandes coisas no Senhor porque se posicionaram, e às vezes nós olhamos para nós e nos questionamos, Senhor, por que não conseguimos viver tudo isso que esses homens viveram? Mas assim, se nós olharmos para essas pessoas, elas eram pessoas de carne e osso como eu e você. Eram pessoas pecadoras, pessoas que tinham sua falha. Paulo tinha um espinho na carne, que a Bíblia não nos revela o que era. Mas nós sabemos que ele tinha. Né? Algo ali que só o Senhor e ele sabia. Mas isso não anulou a vida cristã de Paulo. Isso não fez com que Paulo paralisasse. Muito pelo contrário, Paulo se posicionava cada vez mais. Independente disso que estava nele. Que nós não sabemos o que era, porque a Bíblia não nos fala. E a palavra de Deus fala assim... Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos e um centurião chamado Júlio da corte imperial. No dia seguinte, chegamos a Sidom, verso 3. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Eu quero fazer uma pausa aqui nesse capítulo, nesse verso 4. Quando nós olhamos aqui, irmãos, que nós vamos ver aqui que essa pessoa que estava junto com Paulo, nós vamos ver aqui que a Bíblia cita que ele foi tratado com humanidade. Quer dizer, Paulo estava ali numa condição basicamente de um preso, né? Alguém que ia se apresentar diante ali a um tribunal e ali possivelmente sairia ali o seu julgamento. Né, o que aconteceria com Paulo aqui diante as acusações dos judeus, né, do qual a Bíblia ali chama eles de uma seita, né, que não aceitava aquilo que Paulo estava ali pregando do amor de Jesus, do Evangelho, que Cristo Jesus, né, morreu, crucificado, ressuscitou e um dia iria voltar. Então nós vamos ver aqui que mesmo Paulo nessa condição de alguém que estava ali como um preso, nós vamos ver ali que Deus era tão com Paulo. A fidelidade do Senhor era tão grande com Paulo, era tão grande a missão que Paulo carregava,
que nós vamos ver aqui que mesmo aquele que talvez que poderia maltratar Paulo, mas foi um cara que tratou ele com humanidade, tratou ele com bondade. Então, muitas vezes, nós vamos viver isso sobre as nossas vidas, né? Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis, talvez situações onde nós vamos ser julgados, onde talvez as pessoas vão querer fazer com que nós nos sintamos como pessoas que estão presas. Mas pessoas que vivem verdadeiramente o seu propósito e vivem a sua vida não para si, mas vivem a sua vida para o próprio Deus, jamais vão se sentir presas, jamais vão parar diante aos julgamentos, diante às situações contrárias, que nós vamos ver ainda no decorrer do capítulo que Paulo também viveu no meio dessa viagem. E seguido o texto fala assim, verso 7, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cenido, não lhe sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Em seguida, o verso 9 vai mostrar para nós quantos perigos Paulo e o restante desses homens viveram nessa viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, ademoestava Paulo, dizendo-lhe, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aqui eu quero fazer uma outra pausa, né? Fazendo uma comparação daquilo que nós vivemos hoje. Nós vamos ver aqui que o Senhor já havia mostrado para Paulo todos os perigos que eles iam enfrentar nessa viagem. Todas as dificuldades, como essa viagem ia ser penosa. Só que Paulo, ele era tão convicto daquilo que Deus era com ele, que nada amedrontava Paulo. Nada fazia com que Paulo, duvidasse daquilo que o Senhor iria cumprir naquela viagem. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele era um homem de Deus. E nós vamos ver aqui que a palavra de Deus fala que esse centurião, ele dava mais crédito para quem? Para aquele que, aparentemente, aos olhos desse homem, era alguém que era mais digno de confiança. Por quê? Porque era um cara ali que entendia de barco, entendia de navegação, né? E muitas vezes, irmãos, nós fazemos isso. Nós fazemos isso como esse centurião fez, diante de homens e mulheres de Deus, né? Muitas vezes, nós vemos assim, pelo fato de pessoas ter grandes cursos, ter uma faculdade de teologia, ter grandes templos, né? Nós vamos ver ali muitas vezes as pessoas com o coração enganado, dando mais crédito para essas pessoas, porque aparentemente são pessoas que pregam bem, são pessoas que entendem bem daquilo que está acontecendo, são pessoas que estudam, são pessoas que fazem as suas faculdades, né? Como se isso fosse nos ensinar a ser grandes homens e mulheres de Deus. E muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa acontecer. Então, pessoas que deixam de dar credibilidade muitas vezes para aquilo que é simples, do que, né? Do que. Tudo bem? Opa, tudo bem. Conseguiu uma? Sim. Vamos passar lá para o verso 13, amém? Amém? Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se da ilha, ao lado da ilha, um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e não fomos deixando levar. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou afinal toda a esperança de salvamento.
Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu servo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, que nós vamos ver aqui que Paulo traz a consciência desses homens, né? Que eles deveriam ter ouvido Paulo. Deveriam ter ouvido aquilo que Paulo estava trazendo de direção através daquilo que o Senhor havia comunicado a ele. Só que nós vamos ver aqui que na hora que Paulo conscientiza esses homens, nós vamos ver aqui que a atitude de Paulo não é uma atitude de acusação. Não é uma atitude daquele, né, aquele negócio assim bem feito. Não me ouviram, né? Deram crédito para aquele que carrega lá uma experiência maior, né? Que entende do barco. E nós vamos ver aqui Paulo deixando essa lição para nós, porque hoje nós vemos muito isso acontecer. Né? Nós vemos muitas vezes nós comunicando às pessoas, né? Olha, não vai por aqui, vai por esse outro caminho, né? E nós vamos ver ali pessoas indo, né, fazendo as suas próprias escolhas, ou às vezes até tomando conselhos com pessoas que não são boas conselheiras, né? E muitas vezes quando essas pessoas elas caem no erro, caem na falha, nós vamos ver pessoas muitas vezes até que se dizem pessoas de Deus, olhando para a situação e dizendo assim, bem feito. Né? A pessoa ela não me ouviu. Eu falei para ela que ela não deveria fazer, eu falei para ela que ela não deveria, né, ir por esse caminho, mas ela foi bem feita. E nós vemos hoje isso, irmãos, isso acontecendo no meio da igreja. No meio da igreja. Pessoas celebrando a derrota uns dos outros, porque não me ouviu. Porque eu discipulei, mas a pessoa não me escutou. Porque eu falei para a pessoa, não vai por aqui, a pessoa ela foi ouvir uma outra pessoa e ali caiu no erro. E nós vemos muito isso no nosso meio. E aqui nós vamos ver a humildade e o posicionamento de Paulo. Paulo aqui nesse momento ele não levou para o lado pessoal, né? Que aquelas pessoas ali, aqueles profissionais não deram ouvidos para ele. Não, muito pelo contrário. Paulo apenas conscientiza aqueles homens, né? E relembra que Deus era com ele. E em seguida, a palavra de Deus vai falar assim: quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Verso 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tentando arriar do bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-nos. Estes soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo o fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio. Levantando-se as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio, e a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, impediu-os de fazer, ordenando que os soubesse nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra.
quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Então nós vamos ver aqui que ao final disso, aquilo que Paulo falou se cumpriu. Todos se salvaram. Ainda que fosse uma viagem difícil, mas o Senhor era com Paulo, né? Ou seja, ainda que houve dúvida no meio, né, de toda essa viagem da parte das pessoas que estavam ali no navio, mas porque existia ali um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que era uma voz do próprio Senhor sobre essa terra no meio dessa viagem. Nós vamos ver ali que o Senhor então guarda a vida de todos esses homens, inclusive daqueles que duvidaram de Paulo. E muitas vezes, irmãos, eu vejo aqui que Paulo, ele era uma luz sobre aquele lugar aonde ele estava, porque o Senhor era com ele. Então, muitas vezes, isso vai, digamos assim, se cumprir na nossa vida também. Todas as vezes que nós somos homens e mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres que dedicam a sua vida ao Senhor, homens e mulheres que são comunicadores da voz do Senhor sobre essa terra, nós vamos ver que possivelmente pode acontecer de pessoas que não carregam talvez dentro delas esse mesmo compromisso com o Senhor. Mas se essas pessoas estiverem perto de nós, o amor do Senhor, o temor do Senhor que habita dentro de nós é capaz de alcançar também a vida dessas pessoas Amém. Que estão caminhando do nosso lado. Amém. Sabe? A palavra de Deus fala, né, que nós somos luz sobre essa terra. E eu vejo aqui Paulo no meio dessa situação como alguém que era luz sobre aquele lugar. Talvez se Paulo não estivesse dentro desse barco, possivelmente esses homens teriam afundados. Mas aquilo que a palavra de Deus, aquilo que Deus comunicou a Paulo, foi exatamente aquilo que se cumpriu ali naquele momento. Né? Eles chegaram ali vivos. Alguns, como a palavra de Deus aqui nos fala no final do capítulo, poderiam ter sido mortos. Mas como existia algo ali sobre a vida daquele homem em proteção a Paulo, nós vamos ver ali que aquele homem não permite que esses presos ali fossem mortos, para que eles não fugissem, para que pudesse proteger a Paulo. Então, o que eu aprendo aqui no final desse capítulo, né, para nós entrarmos aqui nessa próxima parte? Eu vejo aqui que pode o que for contrário, sabe? Tentar querer alcançar a nossa vida, tentar querer nos afetar. Mas uma vez que nós somos pessoas entregues totalmente ao Senhor, com uma vida no altar, com uma vida que realmente vive sobre essa terra por amor a Jesus, nenhum mal será capaz de nos alcançar. Nenhum mal será capaz de nos atingir. Nós podemos... as pessoas elas podem tentar gerar em nós um sentimento de prisão. Mas mesmo aquele que está dentro de cadeias, ele nunca vai se sentir preso quando ele souber que ele está sobre aquele lugar carregando um propósito do Senhor sobre a vida dele, né? Então nós podemos estar em lugares onde talvez as pessoas que não são tementes ao Senhor poderiam se sentir realmente presas, né? Mas nós não iremos nos sentir assim. Porque quando nós entendemos aquilo que Deus depositou dentro de nós, quando nós temos uma vida realmente no altar, uma vida diária, uma vida entregue ao Senhor, aonde quem vive em nós realmente é o Senhor, nada é capaz de afetar a nossa vida. Amém. Nada. Mesmo aquilo que tentar vir contra a nossa vida, nós vamos conseguir olhar para aquela situação e conseguir tirar grandes lições do mal que nós estamos vivendo. Nós, como seres humanos, podemos até nos afetar em alguns momentos. Mas quando nós paramos e nós entendemos assim, Senhor, isso que eu tenho vivido tem sido por um propósito. E no dia que eu vencer tudo isso que eu estou vivendo, é para glorificar o teu nome. Nós vamos conseguir, sabe, aprender a viver a vida com mais paz, com mais tranquilidade. Mesmo em meio às adversidades. Exatamente. Porque aqui nós vamos ver aqui, né, uma viagem difícil, onde a tempestade aqui tomava conta, onde muita coisa aqui aconteceu, mas nós vamos ver aqui a todo momento Paulo tranquilo.
Paulo não duvidando, Paulo não pensando assim, puxa, será que Deus mudou de ideia? Será que algo vai acontecer? Será que eu não vou acabar morrendo aqui? Né? Não, muito pelo contrário, nós vamos ver aqui Paulo muito bem resolvido e muito bem convicto daquilo que o Senhor comunicava ao coração dele. E eu acredito que o que precisa para nós dentro desse tempo, irmãos, é que nós, possamos aprender a ser convictos daquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Muitas vezes o Senhor comunica coisas ao nosso coração e a gente fica com dúvida, sabe? Será que é Deus mesmo falando? Sabe, mas olha, as adversidades aqui, tudo que tem acontecido tem sido o contrário daquilo que Deus falou para mim. Sabe, como que as promessas do Senhor vai se cumprir, sendo que tudo aquilo que está acontecendo à minha volta não tem nada a ver com aquilo que Deus falou? Só que o que acontece? Deus, ele não é movido pelas circunstâncias. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, a palavra do Senhor, ela é fiel e ela vai se cumprir independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. E eu costumo dizer assim, que eu acredito muito que quanto mais o vento é contrário, mais está perto das promessas do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas. Quanto mais dificuldades nós enfrentamos, quanto mais reprovação nós enfrentamos, quanto mais perseguição nós enfrentamos, quanto mais julgamento nós enfrentamos, quanto mais as tempestades vêm de encontro com as nossas vidas, mais eu acredito que está perto do Senhor cumprir aquilo que Ele falou que Ele iria cumprir sobre as nossas vidas. Sabe? Eu acredito que quando nós vivemos um tempo muito longo de uma paz e uma tranquilidade sobre essa terra, alguma coisa ali está errada, alguma coisa ali não está de acordo. Porque aquele que vive realmente para poder cumprir o propósito do Senhor sobre essa terra, ele vai se deparar muito mais com adversidades, com os dias difíceis, do que com os dias bons. Não que não tenhamos dias bons, claro que nós vamos ter. Só que quando nós temos o nosso coração ligado às coisas do céu, como Paulo foi sobre essa terra, até os dias maus, nós vamos ver aquilo como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E eu quero finalizar essa palavra quando, no verso 28, quando nós vamos ver ali que Paulo está na ilha de Malta, né? E isso acontece muito também nos dias de hoje, nós podemos trazer isso também para a nossa realidade, não sei quantos vão se identificar com isso, mas a palavra de Deus, ela fala assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-se a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque, a salvo do mar, a justiça não deixe viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, é muito curioso isso, né? Porque a gente vive muito isso nos dias de hoje, aquilo que Paulo viveu na ilha de Malta. Nós vamos ver aqui que quando Paulo entra nessa ilha, os bárbaros fazem o quê? Recebem ele bem. Só que esse mesmo povo aqui que recebe Paulo bem, nós vamos ver aqui que é um povo condicionado à circunstância. O mesmo povo que ali naquele momento recebe Paulo bem, quando acontece essa situação aqui, né, dessa víbora aqui, ali enrolada, né, ali no braço de Paulo, nós vamos ver aqui que de um segundo para o outro, esse povo aqui está julgando que Paulo estava vivendo aquilo, né, por um julgamento, por algo de errado que ele estava fazendo. E no momento ali que nada acontece com Paulo, eles mudam de ideia de novo e olham para Paulo como se Paulo fosse o quê? Paulo fosse um Deus. E muitas vezes é isso que nós vivemos sobre a nossa vida. Pessoas muitas vezes que olham para nós, olham para as circunstâncias, né, e julgam aquilo que nós estamos vivendo. Então as pessoas, elas são condicionadas por aquilo que nós estamos vivendo na nossa vida. Então as pessoas, elas não conseguem enxergar aquilo que verdadeiramente está dentro de nós. Foi o que aconteceu aqui nesse momento com Paulo. Esses homens, eles não conseguiam enxergar a essência que estava dentro de Paulo. Que não eram as circunstâncias que iriam ditar quem Paulo era.
e o que Paulo estava vivendo ali naquele momento. Mas sim a essência que estava dentro de Paulo, que era Jesus. Então nós vamos ver aqui, né, essas pessoas aqui mudando de opinião muito rápido. E isso acontece nos dias de hoje, né? A gente conversava sobre isso ontem, né, a respeito disso. Nós vemos hoje as pessoas muito, como que diz assim, mudam de opinião relacionado umas às outras com muita facilidade. Então, se eu faço algo que serve para você, então eu sou, né, quase um Deus. Eu sou alguém ali que eu estendo a mão, eu sou ali alguém que eu ajudo. Mas se de repente, porventura, alguma coisa acontece no caminho e eu digo não, ou talvez eu não possa fazer, ou talvez agora eu não estou em acordo com aquilo que você está fazendo, aí eu passo a não servir mais para você. Eu passo a ser alguém que é mal visto por você. Então isso é muito perigoso, né? O que eu aprendo aqui com esse trecho da palavra de Deus? É que nós não podemos parar nem na crítica das pessoas e nem no elogio das pessoas. Nós não podemos parar na opinião das pessoas. Não podemos. Porque as pessoas, muitas vezes, elas vão caminhar condicionadas na circunstância. Né? A gente brinca muito, fala os relacionamentos descartáveis, né? Então, enquanto aquela pessoa está me servindo, está em concordância comigo, ela é uma boa pessoa. Mas se amanhã ou depois ela seguir um outro caminho, então ela já não serve mais. E isso acontece muito hoje no meio do povo de Deus, né? A gente vê isso acontecer mesmo dentro das igrejas, né? Pessoas hoje que tinha muito convívio, admiravam umas às outras, amavam umas às outras. Quando essas pessoas seguem um outro caminho, resolvem ir para um outro lado, então elas passam a se enxergar como inimigas, né? E daí começam as críticas, começam os apontamentos, começam, né? E aí nós perguntamos assim, e aonde Deus está no meio de tudo isso? Onde está Deus no meio de tudo isso? Quando nós deveríamos ser um único povo, que é o povo de Deus, né? Então muitas vezes a divisão começa nos nossos próprios apontamentos uns para com os outros. E o que eu vejo aqui, o que eu aprendo com isso, é que nós precisamos aprender a ser mais misericordiosos uns com os outros. Mesmo quando nós erramos. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos irmãos com misericórdia. E não com apontamento e com julgamento. Porque muitas vezes nós fazemos isso com o nosso próximo baseado naquilo que nós achamos. Nós questionamos pessoas, muitas vezes, por que essa pessoa agiu assim, ou por que essa pessoa fez dessa forma, ou por que isso está acontecendo sobre a vida daquela pessoa. Só pode ser uma maldição sobre a vida daquela pessoa. E, gente, será que em algum momento a gente já parou para pensar que existem coisas sobre as nossas vidas que são permissões do Senhor? Existem espinhos na carne que são permissões do Senhor. Coisas que mesmo sendo difíceis para que nós possamos vencer, mas são coisas que vão nos aproximar ainda mais do Senhor. Vão fazer com que nós venhamos a ser ainda mais dependentes do Senhor. Então, o que nós precisamos entender? Aquilo que nós vivemos, só nós precisamos entender. Nós precisamos ter a convicção daquilo que nós estamos vivendo no Senhor e da voz que está nos conduzindo, como Paulo aqui estava convicto. Nós não podemos paralisar na crítica das pessoas, não podemos paralisar, sabe, na acusação das pessoas, no que as pessoas acham, no que as pessoas pensam. Não podemos fazer isso. Nós temos que receber aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, ter a convicção daquilo que o Senhor entregou sobre as nossas vidas, independente das nossas dificuldades, sabe, dos desafios que nós enfrentamos, mas nós precisamos realmente, sabe, aprender a ser conduzidos pela voz do Senhor. Nós não podemos paralisar na opinião das pessoas, porque as pessoas elas são muito vulneráveis. Hoje elas te amam, amanhã elas te odeiam, com a mesma intensidade. Agora o Senhor, ele não muda. A palavra do Senhor não muda. Aquilo que ele trouxe para que você seja, para que você faça, para que você cumpra, ele será com você até o final da tua vida. Então é por isso que nós precisamos caminhar realmente buscando agradar o coração do Senhor. E não agradar o coração das pessoas. O Senhor, mesmo quando ele precisa nos corrigir, ele não vai nos corrigir com críticas. Ele não vai nos corrigir dizendo assim que nós estamos amaldiçoados, que nem muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem. Aquela pessoa ali vive naquele círculo, não consegue, sabe, romper aquilo que ela está vivendo, porque é uma maldição na vida daquela pessoa.
Se afastou de mim. É porque se afastou. E muitas vezes não é, gente. Sabe? Muitas vezes é a mão do Senhor ali permitindo. Filho, eu permito que você, sabe, passe por isso, para que quando eu curar você, você possa ser testemunho sobre a vida de outras pessoas, que eu vou usar a tua vida para libertar pessoas em cadeias. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso, sabe? Então, por isso que é muito perigoso nós olharmos para as pessoas e julgar as pessoas. A nossa função não é julgar pessoas. Quem faz isso, quem acusa, é Satanás. E quando nós fazemos isso sobre a vida das pessoas, como os bárbaros fizeram aqui sobre a vida de Paulo, eles estavam ali, né, trazendo acusação ali sobre a vida de Paulo, e quando foi daqui a pouco, em questão de segundos, não, aí Paulo já era um Deus, porque aquela víbora não teve poder sobre Paulo. Só que, na verdade, até Paulo olhava para ele e sabia que ele não era nada diante da grandeza do Senhor. Porque tudo que Paulo fazia e Paulo era pelo amor do Senhor. É como nós. Nós não temos capacidade de fazer nada sem que a grande mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Então nós precisamos, sabe, entrar nesse lugar de convicção, sabe, e parar de se preocupar com a opinião das pessoas. Começar a buscar o Senhor, sabe, orar ao Senhor. Senhor, quem são as pessoas que vão caminhar do meu lado? Que vão olhar para mim e vão me amar da maneira que eu sou. Vão me amar com os meus defeitos e vão me amar com as minhas qualidades. Porque muitas pessoas nos amam enquanto elas conhecem a nossa qualidade. Quando elas descobrem um defeito nosso, essas pessoas já se afastam. Já não nos amam mais, já não estendem a mão pra gente mais. Já se escandalizam. Só que muitas vezes pessoas que fazem isso são aquelas que mais escondem pecados. Porque se eu sou um ser humano que eu tenho as minhas falhas, quando eu me deparar com as falhas dos meus irmãos, eu vou entender assim, ele é falho, mas eu também sou. Talvez eu não sou falho naquilo que ele é, mas eu sou falho em outras coisas. Então, sabe, o que falta no meio do povo de Deus é isso, sabe? Humildade e coração misericordioso. Sabe, nós precisamos aprender a amar as pessoas de verdade e a não desistir das pessoas, porque o Senhor não desiste de nós. Existem pessoas que desistem da gente com muita facilidade. Quando descobrem as nossas mazelas, as nossas dificuldades, aquilo, sabe, que é difícil, as pessoas, elas desistem de nós. Então, o que eu tenho colocado diante do Senhor é isso, sabe? Senhor, nos abençoa com pessoas que vão nos amar com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Pessoas que vão lutar as nossas lutas até o final. Sabe? Pessoas que vão chorar comigo e vão se alegrar comigo, como a palavra de Deus fala. Porque o que falta hoje no nosso meio, irmãos, é menos apontamento de dedo e mais estender a mão. Sabe? O que falta no meio do povo hoje, no meio da igreja, é isso, sabe? Pessoas que apontem menos os dedos umas para as outras, sabe? Que parem com isso, lá, tá caindo de novo, lá, tá errando de novo, lá, tá pecando de novo. Como se aquele que estivesse falando também não fosse tão pecador como aquele que está pecando. Na verdade, nos tornamos ainda mais pecadores do que aquele. Porque além dos nossos pecados, ainda estamos apontando e julgando aquele que está errando. Quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer? Estender a mão. Dizer assim, ó, eu tô junto com você, independente das circunstâncias. Com os teus defeitos, com as tuas qualidades, eu estou. Porque o que o Senhor faz com a gente é isso, ele não desiste de nós. O Senhor, ele está em todo o tempo, com a mão estendida, para poder nos ajudar em tudo aquilo que nós precisamos ser ajudados. Basta com que nós venhamos a ter a humildade e reconhecer que precisamos de ajuda e que nós precisamos do Senhor sobre as nossas vidas para poder vencer aquilo que não conseguimos vencer. E Paulo não era diferente. Paulo não era diferente de nós. Paulo também tinha as dificuldades dele. Só que a diferença de Paulo foi o posicionamento dele. Que independente das dificuldades, independente daquilo que ele sofreu, nós vamos ver ali no restante do capítulo 28, que Paulo ali em Roma, né, ele cumpre ali o restante da prisão ali por 2 anos na casa dele. E o que ele faz na casa dele? É lindo isso, gente. Pessoas iam na casa de Paulo para poder receber daquilo que Paulo pregava. E Paulo podia olhar para ele e dizer assim, mas eu estou aqui como um prisioneiro. Mas não, Paulo não se sentia nem um pouco preso. Porque ele sabia que o justo juiz estava do lado dele, e ele sabia o porquê que ele estava sofrendo e enfrentando tudo aquilo que ele estava por uma escolha de um homem posicionado e um homem decidido. Se eu tiver que morrer por amor a esse evangelho, eu vou morrer. Mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas dificuldades. Mas eu vou permanecer proclamando do amor do Senhor até que ele venha.
ainda que eu precise terminar sozinho, mas eu vou permanecer pregando do amor do Senhor, ainda que julgado, ainda que criticado, ainda que pessoas não acreditando em Paulo, porque muitos não acreditavam. Nós vamos ver aqui no decorrer do capítulo, do final do livro de Atos, do 28, nós vamos ver aqui que muitos ali tinham dúvidas daquilo que Paulo pregava. Só que nós vamos ver aqui Paulo olhando, né, aquilo que os profetas já apontavam para o Novo Testamento. Que sim, iria existir muita incredulidade. E mesmo com relação a isso, não poderíamos desistir. E hoje nós vemos muito isso. Muitas pessoas que começaram bem, pregando do amor do Senhor, tendo a convicção, mas quando apareceram os incrédulos no meio do caminho, pessoas que duvidaram desses que proclamavam, desistindo. Eu desisto de pregar, por quê? Porque ninguém acredita em mim. Eu desisto de pregar porque eu estou aqui falando para as paredes, porque ninguém está me ouvindo, né? Então nós precisamos entender assim, qual é a motivação que nos faz levantar todos os dias pela manhã e insistir na pregação do Evangelho. Por que todos os dias eu acordo e insisto na pregação do Evangelho? Ainda que eu pregue para as paredes, ainda que ninguém me ouça, mas eu estou cumprindo aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E eu vou continuar cumprindo, porque no final tudo é para Ele, tudo é por Ele e tudo vai ser através dEle. Ainda que ninguém escute, ainda que ninguém creia. Mas eu vou permanecer sendo alguém posicionado, como Paulo foi, até o final da nossa vida. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar, né, foi essa palavra. E eu oro, sabe, irmãos, para que em nome de Jesus, para que o Senhor possa, sabe, encontrar em nós, mesmo em meio às nossas dificuldades, as coisas que nós precisamos vencer ainda dentro de nós. Cada um de nós tem as suas guerras internas. Cada um de nós tem as suas dificuldades que enfrenta, né? Às vezes são coisas diferentes, são guerras diferentes, mas todos nós tem algo que precisa ser curado. Todos nós tem algo que precisa ser mudado. Todos nós temos algo que precisa ser transformados, sabe? Só que isso não pode fazer com que nós venhamos a desistir de buscar a presença de Deus. Isso não pode fazer com que nós venhamos a desistir de continuar proclamando da palavra de Deus. Existem pessoas que falam assim, mas eu não sou merecedor de falar no nome de Deus, né? Eu não me sinto digno, não me sinto apto. Apto e digno não existe nenhum sobre essa terra. Nós não somos dignos. Mas a palavra do Senhor nos ensina e nos manda a cumprir o ID, a falar do amor de Deus. E nós, pecadores, falaremos para outros pecadores. Né? O Senhor nos permite ser participantes daquilo que Ele quer fazer sobre essa terra, mesmo quando Ele não precisaria da nossa ajuda. Mas Ele está ali todos os dias contando com aquilo que nós iremos, sabe, persistir em prosseguir de pregar do amor dEle. Então nós não podemos paralisar por conta do nosso lado humano, né? Porque o Senhor nos fez assim. Mas nós precisamos sim, sabe, persistir em seguir a missão que o Senhor confiou nas nossas mãos. Buscar ser transformados e curados naquilo que precisa, né? E buscar caminhar com pessoas que estão dispostas a lutar as nossas guerras junto com a gente, né? Porque os amigos de propósito é muito importante no nosso caminho, quando nós temos coisas para vencer. Eu acredito que nós podemos conversar com todas as pessoas, né? Mas amigos, pessoas que vão caminhar do nosso lado, bons conselheiros, pessoas que vão lutar as nossas guerras, talvez esses vão ser poucos. E precisam ser pessoas pontuais sobre as nossas vidas, pessoas que vão ser direcionadas pelo próprio Deus para estender a mão e nos ajudar naquilo que nós não conseguimos vencer. Então eu acredito muito que a minha oração, né, sobre esse tempo é que o Senhor, sabe, levante em nós corações como o de Paulo. Pessoas que vão morrer pelo Evangelho, mas pessoas que vão, sabe, ser convictas daquilo que o Senhor depositou dentro de nós. E que nós possamos transbordar isso na vida de outras pessoas. E que nós não venhamos a desistir das pessoas. Sabe, que não venhamos a ver pessoas como relacionamentos descartáveis. Hoje serve, amanhã não serve, não. Toda vida é preciosa e valiosa aos olhos do Senhor. E precisa ser valiosa e preciosa aos nossos olhos. Amém. E nós precisamos, né, nos suportar em amor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.
Amém. Muito obrigado. Deus nos abençoe, que nós possamos refletir nesse momento, então, depois de tudo isso que o Senhor nos falou, depois de toda essa palavra, tire um momento para